A paz do Senhor, amados irmãos, queridos. Nós estamos aqui hoje louvando ao Senhor, amém? Para você que está na sua casa nesse período de quarentena, você irá receber essa palavra, esse culto, você irá cultuar junto conosco, amém? Nessa manhã, e que o Senhor possa estar unindo os irmãos que estão nos seus lares, na sua casa, que o Senhor procure adoradores que adoram em espírito e em verdade, que possamos juntos louvar o Senhor e cultuar a Ele, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus de misericórdia e graça, nosso Senhor, eu peço que o Senhor venha abençoar, Pai, os teus filhos que estão nos seus lares, nas suas casas, cultuando a Ti, meu Pai. Venha o Senhor desde os altos céus abrindo, ó Pai eterno, e venha o Senhor abençoando, Pai. Mantenha Tu viva a chama, meu Senhor, que nos liga como igreja, sustentando-nos como corpo de Cristo, ó Pai. Cada célula em sua casa, no seu devido lugar, meu Senhor, mas permanentemente Te adorando e Te louvando, ó Deus. Abençoe aquele que está assistindo, ó Pai, seja parte de nossa igreja, ó Senhor, ou não, mas que venha estar se sentindo participante do culto que é devotado a Ti, meu Pai. Abençoa, guarda e guia o culto, Senhor. Nos introduza no Teu culto, meu Senhor. Em nome de Jesus, Teu amado Filho. Amém. Amém, irmãos? Louvamos ao Senhor com o hino 42 da harpa cristã, que o nosso Senhor, Ele é vitorioso, Ele é grande, Ele é majestoso, poderoso, e todos o louvam, nas tribulações, das lutas, até mesmo aqueles que não creem em Deus, o louvam com suas vidas. Tudo tem um propósito debaixo do sol, nada escapa das mãos de Deus. Por isso tudo louva, conscientemente ou inconscientemente, a Deus. E saudamos o nome de Jesus, nosso Senhor. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração do bom eterno Pai, o bom eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou nossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Amém. O nosso Cristo, Filho de Deus, aquele que
triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o demônio e todas as suas hostes. Ele é louvado. E por isso ele constitui um exército seu. E temos um pendão para comparecer diante do exército de Deus. O nosso Pai, o nosso Rei, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Por isso louvamos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Um pendão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os negros batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém? O nosso Deus que está conosco, o nosso alto refúgio, Ele é o nosso pendão, Ele é o nosso Rei, que nos faz triunfar na batalha. Amém? Leiamos Salmos 2, amém? Fazeremos leitura do Salmo 2, amém? Você que está na sua casa, abra na Bíblia em Salmos 2, amém? Que diz assim: porque se amontoam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ponde-me e eu te darei, pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu os esmagalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho,
quando irem em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém? Oremos ao Senhor, porque os governos, as autoridades, o mundo está sendo abalado, o mundo ecoa e diz contra o Senhor, mas o Senhor está no seu alto sublime trono, Ele permanece. E por isso nós o louvamos para que se cumpra aquilo que diz: bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. E por isso agora levantaremos uma oração ao Senhor. Você que está na sua casa, feche os seus olhos. Confie no Senhor, entregue seu coração, sua devoção, sua confiança. Tenha fé. Fé em Deus. Louvemos, oremos ao Senhor. Amém? Pai querido, Pai santo, nosso Deus de misericórdia e graça, nosso Senhor, peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha intervindo, ó Pai, sobre a vida, sobre as situações de cada um dos Seus filhos, meu Senhor. Eu peço que o Senhor venha, ó Pai eterno, entrando com providência na causa financeira, na causa familiar, na causa, meu Senhor, de saúde. Pai eterno, eu peço que o Senhor venha estendendo as Tuas mãos, ó Pai, Teu braço potente, meu Senhor, sobre a vida de cada um dos Seus filhos. A área, meu Senhor, onde está incômodo, onde o coração dói, a alma sofre, meu Senhor, que nós hoje venhamos ter um entendimento que o Senhor permanece no Teu alto sublime trono. Nada escapa das Tuas fortes e potentes mãos, ó Deus. Nada, Pai, escapa da Tua forte mão, meu Senhor. E por isso adoramos e louvamos ao Teu santo nome, ó Pai. Pai, entra com providência na vida dos Teus filhos, no mantimento, Pai, na saúde, meu Senhor. Estrutura a casa, a família, meu Senhor, e venha dar a luz, ó Pai, a luz da Tua salvação para aqueles que não creem em Ti, ó Pai, e estão no lares do Teu filho. Pai, venha Tu alcançando os afastados, aqueles, ó Pai eterno, que por meio desse canal, ó meu Senhor, a internet estão ouvindo, e eu creio que serão alcançados pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, nada escapa das Tuas potentes mãos. Então, ó Pai, venha intervir, ó grande Rei, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. E que o Senhor, nosso Deus, possa permanecer falando conosco nesse início de semana, que Ele venha estar testificando em nossos corações aquilo que o Seu Espírito almeja nesses dias. Amém? E que o Senhor possa falar mais aos vossos corações em nome de Jesus. Que a graça do bondoso Deus seja convosco. No próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Se as restrições ao culto forem levantadas, estaremos nos reunindo aqui no santuário para cultuarmos ao Senhor e participarmos da ceia. Se o governo mantiver as restrições, a ceia será celebrada com aqueles que estiverem aqui presentes na gravação, que não poderão ultrapassar o número de 5 pessoas. E após a ceia, ela será ministrada de 2 em 2 que entrarão no santuário para participar da ceia. Os que não quiserem entrar no santuário poderão receber a ceia na porta do santuário mesmo, para poder evitarmos as aglomerações. Sendo levantada a restrição, será feito o culto normal. A palavra de Deus no Evangelho que nos escreveu o nosso irmão João, capítulo de número 10. Que é o texto que fala do bom pastor. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, a Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Glória ao eterno Deus. Glórias a Jesus que nos abençoa com a leitura de sua santa palavra. Esta palestra aconteceu no Alpendre, que tem o nome de um grande sábio ali. E Jesus, ele inaugura uma nova festa de Hanukkah, porque a festa de Hanukkah que estava acontecendo, com uma nova explicação da soberania divina. Neste discurso inaugural, Jesus fala a respeito do caminho, da entrada e da permanência. O Hanukkah é a festa de dedicação do templo, que foi instituída quando o templo ele foi purificado, retomado com os Macabeus. Está lá no livro dos Macabeus, o livro apócrifo dos Macabeus, mas que conta a história de acordo com Flávio José. E quando terminam e eles restauram o templo, né, conseguem pegar o templo de volta, e existe toda aquela purificação, a dedicação do templo novamente, porque ali os gregos entraram, profanaram o altar do Senhor. Ali foram oferecer os seus sacrifícios aos seus deuses, e gerou uma indignação tão grande, os Macabeus se uniram, lutaram, e constituíram essa festa de Hanukkah, que é comemorada até os dias de hoje. Tem um castiçal parecido com a menorá, só que em vez de 7 braços, são 9 braços, que representando os 8 dias do milagre de Hanukkah. E neste dia de Hanukkah é que Jesus escolhe cada festa, né, que dos discursos de Jesus ali tem um significado, tem um sentido muito profundo. João, com seus 7 discursos, cada um dele aponta para uma realidade profunda que Jesus quer passar. Aqui o nosso mestre, ele se coloca como o bom pastor. Nesse novo milagre de Hanukkah, as manifestações das suas obras, que são indícios de sua divindade. Aqui Jesus vai trazer sobre 2 rebanhos. Primeiro ele se coloca como o bom pastor. Pastor no sentido do termo bíblico, que era o condutor. Nós vimos algumas semanas atrás a respeito das ovelhas, que eram os animais domésticos que não têm, é diferente de cães e gatos e outros que aprendem a fazer truques novos, aprendem a se defender sozinhos, a se virar sozinhos. As ovelhas são totalmente dependentes do pastor, e Deus escolheu usar esse termo de comparação para poder comparar a si como o grande pastor e as ovelhas como o seu povo. As ovelhas são animais totalmente dependentes. Jesus ele se coloca aqui como o bom pastor. Então, já na sua colocação, ele diz ao povo que está ouvindo a ele ali: vocês são totalmente dependentes de mim. E vai nos ensinar mais adiante, né, que sem ele nada podemos fazer. Às vezes esquecemos dessa total dependência que nós temos do nosso mestre, principalmente pessoas que estão acostumadas a tomar as rédeas da sua vida nas mãos, a se conduzir
E nos dias de hoje, muitas mães têm que ser mães e pais ao mesmo tempo, quando criaram seus filhos muitas das vezes sozinhas e têm que conduzir toda a sua vida, mais a vida de seus filhos, e às vezes, com isso, esse costume, se esquece de deixar tudo nas mãos do Senhor. Quando se convertem, não é? Esquece às vezes por causa do costume que tem de conduzir, de ter toda a direção consigo. E mesmo grandes homens que trabalham por aí afora e têm realmente a responsabilidade de manter a sua família, conduzir ao seu lar, e por este dia a dia, esse costume, tem momentos que falha num grande ponto, que é colocar tudo nas mãos do Senhor. Deixando tudo nas mãos do Senhor, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. E quando o mestre se coloca como bom pastor aqui, a primeira coisa que quer dizer com isso é: vocês são totalmente dependentes de mim. Vocês dependem de mim para tudo. Não é somente a nossa saúde que depende do Senhor. Não é somente o nosso emprego que depende do Senhor. Tudo em nossas vidas depende do Senhor. Quando Ele se coloca como pastor de nossas vidas, Ele está dizendo que Ele é que nos mantém, nos sustenta e nos conduz. Tanto na nossa vida material, como na nossa vida emocional, como na nossa vida espiritual. Tudo está na condução do Senhor Jesus. Aí vamos colocar mais, pastor, e quando as coisas dão errado? As coisas dão errado quando nós tiramos das mãos dele e resolvemos conduzir por nós mesmos. Muitos relacionamentos dão errado porque nós não deixamos o Senhor conduzir os relacionamentos. Nós tomamos em nossas mãos e resolvemos fazer do nosso jeito. Aí acontece o quê? Acontece que acaba havendo um colapso nos relacionamentos. Nossa parte profissional, não deixamos que as escolhas sejam feitas pelo Senhor. Nós queremos escolher aquilo que nos convém, o que achamos melhor para nós, em vez de deixar que o Senhor escolha. E o que acontece um colapso lá na frente. Pode parecer bom no início, porque se o mal não parecer bom no início, ninguém escolheria o mal. Pode parecer bom no início, mas o que acontece lá na frente, desmorona-se tudo, implode. A nossa vida espiritual da mesma forma. Pode parecer muito espiritual da parte de alguns, dizer Deus está me conduzindo para fazer de determinada forma, Deus está me conduzindo para fazer de outra forma, e na realidade Jesus não está conduzindo a nada, simplesmente está esperando a pessoa se calar e esperar a verdadeira condução. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá, diz as Escrituras Sagradas. Nesta época de vários pseudos profetas, a Bíblia nos ensina a esperar no Senhor, a aguardar no Deus vivo. Então Jesus é o sumo pastor. E ele não se coloca bem, eu sou o pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. Bom pastor quer dizer que tudo aquilo que ele nos conduz, embora possa parecer um pouco estranho no momento, sem sentido no momento, machucar no momento, tem um firme propósito lá adiante e vai nos trazer momentos de alegria, paz e esperança. Que tudo aquilo que ele está nos conduzindo, mesmo que a gente ache que machuca um pouco, ou que é muito complicado para poder entender, tem um propósito lá na frente. E o propósito de Deus para nós sempre é o melhor. Sempre será o melhor. O propósito sempre será o melhor. Independente do que se possa colocar, o propósito sempre será o melhor. Eu sei que muitas pessoas, no nosso costume urbano aqui, né, da nossa selva urbana, não tem o costume de plantar, não é? Mas acho que todo mundo conhece coentro. Né? Tem uma sementezinha de coentro que a gente usa em tempero, pelo menos eu uso tempero, a gente moe ele para temperar, fica muito bom. Você planta, você pega aquela sementezinha, você pode deixar ela de molho para depois plantar, ela demora muito para poder nascer, mas tem uma forma de fazer ela crescer mais rápido. Como? Você pega a semente de coentro e você quebra ela. Quando você quebra ela, você vai plantar, ela cresce mais rápido. Ou seja, tem que machucar e quebrar para trazer o crescimento. Às vezes, no processo, dói um pouco, quebra um pouco, mas o final é uma planta cheia. O mestre, ele coloca assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor não quer dizer, eu sou aquele que faço as suas vontades. Não é isso. O bom pastor, eu sou aquele que zela pelo seu bem, para que as coisas vão bem para você e para que você siga bem na sua vida.
É isso que ele quer dizer como o bom pastor. E não aquele que satisfaz os nossos desejos, os nossos caprichos e as nossas vontades. Não somente aquele que nós tomamos as nossas decisões e colocamos diante de Deus aqui, Senhor, abençoa as minhas decisões. Não é isso que ele quer dizer como bom pastor. Como bom pastor, ele quer dizer que você o chame na hora de tomar decisões e pergunte, Senhor, o que o Senhor acha a esse respeito? O que o Senhor pode me orientar sobre esta forma de trabalho? Um monte de gente hoje diz que é profeta. Se é tão profeta, por que não pede direção de Deus para tudo que vai fazer na sua vida? Aí vamos ver se Deus realmente está conduzindo. Porque a verdadeira condução do Senhor leva ao caminho certo. E quando Jesus coloca assim, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Então ele coloca, conheço as minhas ovelhas é porque existem outras ovelhas. E se existem outras ovelhas, existem outros pastores, que não é o nosso mestre. Então aí o Senhor já coloca, tem o rebanho verdadeiro e tem o rebanho falso. Porque eu conheço as minhas ovelhas e não as outras. E das minhas ovelhas sou conhecido, as outras não vão me conhecer. Então existe um falso rebanho. Quem é? Como identificar o falso rebanho? O falso rebanho são as ovelhas de outras religiões. Não é isso que Jesus está colocando. Não, de forma alguma. Quando fala assim de ovelhas, nós já vamos entender que se são ovelhas, já são parecidos com o povo de Deus. Porque tem os bodes, que são aqueles que são rebeldes. Então, ovelhas são aqueles que são parecidos com os povos de Deus. Podemos colocar, anda como crente, se veste como crente, fala como crente, mas não é crente. Seria colocado mais ou menos assim, ironicamente falando. O falso rebanho, como se entender de um falso rebanho? O falso rebanho são, vamos entender, ovelhas que não querem entender o verdadeiro ensino. Aquelas que se ensinam a si mesmas, não aceitam ensino de ninguém. Para elas todo mundo está errado, elas têm a interpretação final das Escrituras, e qualquer pessoa que interpretar de uma forma diferente daquela que está na cabeça dela, está totalmente errada e perdida, porque elas têm a revelação final de Deus. É um falso rebanho, não é a ovelha verdadeira. Porque uma das características de uma ovelha verdadeira é humildade. Pode ser, eu não concordo, ou posso não aceitar aquilo que você está falando, mas vamos sentar e entender. Vamos ler a Bíblia juntos e vamos ver o seu ponto de vista, o meu ponto de vista, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. A verdadeira ovelha, assim, olha, eu achei difícil essa palavra. É um pouco difícil de entender, mas vou fazer como os bereanos. Eu vou chegar em casa, vou pegar a Bíblia e vou analisar a respeito do assunto. Está um pouco difícil de engolir, pastor, mas eu vou pegar a Bíblia e vou ler a respeito. Isso é característica da verdadeira ovelha. A falsa ovelha, eu não entendo, não aceito e não quero. Ela não se ensina, não é ensinável. Não é ensinável. As falsas ovelhas, elas se voltam contra a verdade. Mas por que elas se voltam contra a verdade? Porque elas não podem ou não querem entender a verdade. Talvez porque não possam entender, porque para entender a verdade você tem que buscar na Bíblia, né? Santifica-os na verdade, e Jesus diz, a tua palavra é a verdade. Então, a grande verdade é o que emana da Bíblia Sagrada. A pessoa que não lê, que não estuda a palavra de Deus, ela não conhece a verdade. E pode parecer ofensivo para muitas pessoas, que vão dizer, pastor, é importante ter a Bíblia no coração, né? Ficar lendo ela, mas como é que você vai ter ela no coração se você não lê? Como é que você vai fazer um download da Bíblia para dentro do coração? Não tem como. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que, para poder guardar ela no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para poder esconder a palavra no coração, eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que entender a palavra para poder esconder a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. E a palavra é a verdade. Quanto mais eu medito na palavra, mais eu investigo a palavra, mais eu leio na palavra, mais eu me banho na verdade. Mas eu me revisto da verdade, que é a palavra de Deus. Mas quanto mais eu entendo a verdade, quanto mais eu entendo a palavra, mais sou capaz de entender aquilo que falam a respeito das Escrituras Sagradas. Mesmo quando traz algo que eu nunca ouvi falar, quando traz um estudo diferente, eu vou entender por quê? Por causa daquilo que eu já li na palavra de Deus, porque eu guardo ela dentro do meu coração. Mas a falsa ovelha, ela não quer ler Bíblia, ela não quer aprender a Bíblia Sagrada. Ela acha que a revelação final ela vem somente do Espírito Santo. E realmente a revelação vem do Espírito Santo. Mas crê que por a revelação final vindo do Espírito Santo, ela não precisa ler a Bíblia para poder entender a verdade de Deus. Porque o Espírito Santo ensina todas as coisas. Pega o texto fora do contexto e aplica na sua história. Mas ovelhas que se afastam da palavra são um falso rebanho.
O verdadeiro rebanho, ele ouve a voz do mestre. Eles entendem a verdade e mergulham na verdade. O verdadeiro rebanho, elas são ovelhas que são ensináveis. Essa é uma característica muito difícil no nosso povo. Num povo em que todo mundo quer ser capitão e ninguém quer ser soldado, é difícil encontrar aqueles que são ensináveis. Mas a verdadeira ovelha, ela é ensinável. E quando eu falo verdadeira ovelha, não estou falando de ovelhas membros da igreja, porque, como eu já falei algumas vezes aqui para os irmãos, no céu só tem um pastor. Todo mundo é ovelha. Seja presbítero, diácono, bispo, apóstolo, não tem isso. No céu não tem cargo. No céu, todo mundo é ovelha. Cada um vai receber de acordo com suas obras, amém? De acordo com o que cada um fez, glória a Deus por isso. Mas todos serão ovelhas da terra. Os cargos, irmãos, são essenciais para a igreja, ajudam na direção da igreja, mas eles são terrenos, eles ficam aqui na terra. Eles não sobem conosco. Então, se a pessoa vai se vangloriar alguma coisa, não se vanglorie de ser parte do ministério. Se vai se vangloriar em alguma coisa, encha-se de dizer: eu leio a palavra, eu conheço meu Senhor. E nunca eu sou. Não. Você não é nada. Jesus é tudo. Se alguém se sente ofendido, lamento, mas Jesus é tudo. O homem, ele não é nada. Seja ele pastor, bispo, apóstolo. Eu sou pastor César dos Anjos. Há muito tempo atrás eu queria ser somente missionário. Eu me lembro quando falei com o pastor Enio Augusto, que eu não queria continuar sendo pastor, que eu queria ser simplesmente um missionário. Para poder fazer a obra do Senhor, indo de casa em casa, fazendo culto nas casas e pregando nas casas. Não queria nem dirigir culto na igreja, nem pregar na igreja. Falei com ele e nós tivemos ali no nosso pequeno embate ali, mergulhado na palavra, e eu tive que aceitar a resolução final de que tinha que estar à frente de uma congregação, de uma igreja, para poder dirigir o rebanho do Senhor. E eu não estaria me diminuindo por ser missionário de forma alguma. Mesmo se eu quisesse voltar ao diaconato, não me diminuiria de forma alguma. Porque o importante não é o cargo, é fazer a obra de Deus. Porque se eu tenho cargo e não faço a obra de Deus, aquele que não tem cargo e faz, ele está muito acima de mim. Aquele que não é nada na igreja, que não tem nem mesmo auxiliar de trabalho, mas evangeliza, traz as almas para a igreja, ganha almas lá fora, ensina, discipula, ele está fazendo muito mais do que eu se eu não fizer a mesma coisa. Então ele merece mais o cargo do que eu. O título não é dado para poder engrandecer o homem. É dado por chamada, sim, por merecimento também. E isso é ser ovelha de Cristo. Se você é ovelha, aprenda que a primeira característica de ovelha é abaixar a cabeça e reconhecer a condução do sumo pastor. Jesus aqui, nesse texto, ele se coloca: eu sou o bom pastor, mas Jesus também, ele usa outra figura de linguagem para si. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Como a porta, Jesus é as Escrituras Sagradas, ele é a palavra de Deus, ele é a entrada no reino dos céus. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usa muitas figuras de linguagem para falar de si e do seu relacionamento conosco. Ele está colocando assim: eu sou a porta. Ele está dizendo: você só pode ter um encontro verdadeiro com Deus, você só pode ser cheio do Espírito Santo, você só pode ser vaso, profeta, se você passar por mim. Se você não tiver comunhão, se você não tiver intimidade com o Senhor Jesus Cristo, você não vai poder ser nada, não vai poder fazer nada. Jesus está dizendo também que se você quer entrar para os céus, fazer parte dos remidos que viverão na eternidade, você tem que entrar pelo Senhor. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, se você não tiver um encontro com Jesus, você não vai entrar na eternidade. Não adianta você se arvorar de dizer conhecedor de estudo, de teologia, ou de ter um bom conhecimento do Messias de Israel, do Senhor Jesus Cristo. Se você não passar pela porta, você não entra. Glória a Deus. Você pode ter um cartão de membro, ser batizado, se você não passar pela porta, você está fora. A porta é colocado num bom entendimento como a Torá. Os rabinos vão colocar: a porta é a Torá.
E Jesus é a Torá. João diz, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, em arquém logos. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada, Jesus é a Torá, Jesus é o próprio Pentateuco passando. E ele diz, eu sou a porta, eu sou a palavra, eu sou as Escrituras. Você tem que passar por mim, mas não se passa por Jesus conhecendo Ele somente intelectualmente. Você passa por Jesus conhecendo Ele aqui, de coração, de alma, com comunhão, com intimidade. Você tem que experimentar que Jesus não é somente uma estátua, um ídolo, como você quiser chamar, o objeto de adoração, que Jesus não é simplesmente um objeto de adoração, mas que Jesus é uma pessoa viva e real. Você pode orar ao pé da cruz e nunca entender o significado da cruz. Pode cantar, eu quero estar ao pé da cruz, sem nunca entender, ou cantar Rude Cruz se erigiu. Você pode cantar sobre o sangue de Cristo, pelo mundo brilha a luz. Você pode cantar os hinos de sangue, mas sem nunca ter tido uma experiência com o sangue do Cordeiro. Falar sobre a cruz sem nunca ter tido uma experiência da cruz. Ou seja, falar sobre o sangue, sobre a cruz, sobre Jesus Cristo, não vai influenciar em nada a sua vida, se você não tiver um encontro com Ele. Não um conhecimento intelectual, mas um conhecimento emocional, espiritual, do interior. Porque o amor não é intelecto. Ele vem daqui de dentro. Vai nos dizer o Rabino que o amor é o subproduto da bondade. É uma bondade que cresce até poder dizer que ama. Mas é algo aqui dentro. Amar é reconhecer. Amar é... Pode colocar assim como ter intimidade ou não, porque Platão vai colocar que não precisa ter intimidade para poder amar. Mas você tem que se entregar totalmente ao objeto amado. Então, amar é se entregar totalmente, sem reservas. Largar todas as suas reservas e se lançar sobre aquela pessoa que você conhece ou intimamente, ou conhece e quer conhecer mais intimamente. Isso é amar. Você pode amar também uma ideia, mas amar uma ideia não te traz a salvação. Você tem que amar a pessoa. Você tem que amar a pessoa. Amar a ideia te ajuda em uns pontos, sim, mas amar a pessoa faz a diferença. E Jesus é a porta. E por esta porta você entra tendo um conhecimento do Filho de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Você tem intimidade com Ele, meditando e lendo as Escrituras Sagradas. Jesus é o bom pastor e o salmo mais amado, talvez, para muitas pessoas, né? O salmo do desespero é o 91. A pessoa entra em pânico, corre para o 91. A pessoa vê um vulto em casa, corre para o 91. Bateu na porta, abriu, não tem ninguém, corre para o 91. O salmo 91 é o pânico, é o salmo do pânico. O salmo 23 é o salmo do apaixonado, daquele que ama a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 23, Jesus se manifesta ali juntamente com o Pai. No Salmo 23, Jesus se manifesta ali como o Filho Divino. E a terceira pessoa que vai aparecer aqui nesse texto é quando Jesus fala do porteiro, que é o Espírito Santo, que aplica a palavra no coração do homem e o conduz a Jesus. Aí nós vamos ver os reformadores, né, antigos, que quando falam da depravação total da humanidade, que o homem caiu de um ponto tal, que ele não tem condições nem mesmo de levantar a cabeça para o alto e poder clamar, Senhor, salva-me. É necessário que a graça de Deus seja enviada ao coração do pecador, para que ele sinta desejo e vontade de se aproximar do seu Criador. Essa é a atuação do Espírito Santo de Deus. Ele chega lá no homem pecador, no homem caído, toca o profundo do seu coração e o desperta para a realidade. Você precisa de Jesus. Algumas pessoas podem falar, pastor, é calvinista demais essa aplicação. Sim, irmãos, mas essa aplicação ela é real. Tem pessoas que vão pegar a palavra de Deus e serão convencidas pela palavra de Deus dos seus pecados. Eu me converti lendo a Bíblia Sagrada, eu li
Quando você dá a Bíblia para um pecador, você diz, olha, você começa a ler de João, depois você passa para as epístolas de João, aí você vai para Atos dos Apóstolos. Geralmente é assim que as pessoas falam para poder começar a leitura da Bíblia. Eu, quando ganhei a Bíblia, ninguém me disse de onde eu tinha que começar a ler, então eu comecei a ler de Gênesis. Fui convencido pelos meus pecados em Jeremias. Sofri no meu coração a alma em Ezequiel. Aceitei a Jesus quando estava chegando em Mateus e fui batizado com o Espírito Santo em João. Aceitei Jesus lendo a Bíblia toda. Como um pecador que não tinha conhecimento de Deus. Mas conheci outras pessoas que o Espírito Santo tocou profundamente e tiveram um encontro com Deus, sem que a Escritura estivesse disposta em suas mãos. Sem escutar a pregação da palavra de Deus. E isso é a atuação do Espírito Santo de Deus. Nossa irmã Leila, que congregou conosco durante algum tempo, que foi EQED, mãe pequena de Candomblé, ela teve um encontro com Jesus quando estava sentada à máquina de costura, costurando ali, não me lembro se era adereço de escola de samba ou se era do próprio centro, que ela também costurava adereço de escola de samba, e quando ela olhou do lado, Jesus estava em pé do lado dela. E ela reconheceu a Jesus e não conseguiu levantar a cabeça. E naquele momento ela aceitou Jesus como seu Salvador, sem conhecer nenhum versículo da Bíblia Sagrada. Foi o Espírito Santo de Deus que a visitou e as conduziu ao Senhor. Nosso irmão Antônio, que já partiu e está com o Senhor, que congregou comigo na igreja da Assembleia de Deus do Lins de Vasconcelos. Nosso irmão Antônio, ele era pai de santo, candomblé também, estava raspando a cabeça de uma das suas iaôs ali. E quando ela lhe chamou de pai, na hora deu aquele estalo, ele disse que foi aquela coisa que bateu na sua mente, ele só existe um pai, que é Deus. Ele largou ali a navalha que estava raspando a cabeça dela e saiu daquele terreiro para nunca mais voltar. E entregou a vida dele ao Senhor Jesus Cristo. Quem fez esse trabalho? O Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele é o porteiro. Ele desperta o coração do pecador para a necessidade do Evangelho. Ele desperta o coração do pecador para ele buscar a Cristo. Existe um desejo que é colocado no coração do pecador, e esse desejo é: busque Jesus. Ele bota um desejo tão profundo no coração, que é de orar, de buscar, que é um desejo tão forte, a pessoa não conhece nada, que ela sabe que tem que orar, ela não sabe como vai orar, mas ela sabe que tem que orar. Ela sabe que tem que buscar Jesus, ela não faz a mínima ideia como. Então ela fica andando pelas ruas procurando alguém que lhes dê orientação. É quando o Espírito Santo coloca a pessoa certa, no momento certo, para conduzir aquela pessoa à salvação em Cristo. Ele é o porteiro. Nós trabalhamos para o Mestre. Amados, somos ovelhas de Jesus. E Jesus quer conduzir o seu rebanho para entrar no reino dos céus. Ele tem subpastores, tem aquelas pessoas que ele separam no meio do seu rebanho para poder trabalhar na sua obra. Eu coloco subpastores, mas não enaltecendo ministério nenhum. Eu coloco subpastores como aquelas pessoas que Jesus separa, pequenos, para poder fazer o grande trabalho, que é conduzir essas almas para o reino celestial. Seja os profetas de Deus, seja os professores da obra, missionários. São pessoas separadas pelo Senhor, mas que têm que fazer a coisa mais difícil nos dias atuais, irmãos. E eu digo para os irmãos que a coisa mais difícil não é abandonar o mundo, largar tudo para fora. Isso é fácil para aquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não foi transformado pelo Espírito Santo, ele diz que é difícil abandonar o mundo, porque o mundo ainda está lá dentro bradando: eu quero, eu quero, eu quero. Mas aquele que foi transformado pelo Espírito de Deus, o mundo morreu para ele, ele não quer mais o mundo, ele quer a santidade. Mas a coisa mais difícil é ser conduzido. Porque a nossa vontade às vezes não quer condução. É ser conduzido pelo Senhor. E que Jesus venha conduzir a sua vida. Que nesta manhã o Espírito Santo venha guiar os seus passos a cada momento. Guiando e conduzindo em santidade e graça na presença do nosso Deus. Que a graça, a bondade e a misericórdia de Jesus seja convosco nesta manhã. E Jesus vos abençoe. Amém? Glória a Deus. Amém? Estaremos orando pelo término do nosso culto, que o Senhor falou conosco, ministrou ao nosso coração. O Senhor, Ele falou conosco, amém? Vamos orar. Deus forte, Pai da eternidade, Senhor, somos gratos, ó Pai, por esse momento que passamos na Tua presença, ó Deus, por esses momentos, ó Pai eterno, que ouvimos, Pai eterno, e foi, Pai eterno, transmitido, ó Pai, aquilo que Teu Espírito nos quis falar. Senhor, damos liberdade a Ti, ó Senhor,
para o Senhor nos conduzir, ó Pai, para o Senhor nos guiar, Pai, nessa longa jornada chamada vida de Deus. Zoe, Pai, somos gratos a Ti, abençoa-nos, vivifica-nos, ó Pai, transforma-nos e guia-nos, Pai, pelo santo poder do Teu nome, que excede todo entendimento humano a Tua paz. Em nome de Jesus, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém.